relógio parado à meia-noite. A neve caía com uma delicadeza quase enganosa sobre os Alpes suíços, envolvendo a mansão Falkenheim num silêncio denso e isolado do mundo. A estrada sinuosa que levava até lá já começava a desaparecer sob o branco espesso, como se a montanha tivesse decidido guardar seus segredos. Heinrich Adler observava tudo da janela do salão principal, uma taça de champanhe intocada na mão. Rico, meticuloso e temido por muitos, Adler havia construído seu império com a mesma precisão com que colecionava relógios antigos, todos impecavelmente ajustados, todos simbolizando seu controle absoluto sobre o tempo e sobre as pessoas ao seu redor. A pontualidade, ele disse, erguendo a taça. A única virtude que jamais trai. Os convidados sorriram, alguns com sinceridade, outros com tensão mal disfarçada. Entre eles estava Helena Voss, uma mulher de postura discreta, cabelos grisalhos presos num coque simples e olhos atentos demais para alguém que afirmava estar aposentada. Fora convidada de última hora, a pedido do próprio Adler, que alegara querer companhia inteligente para o Réveillon. Helena sabia que homens como Adler nunca convidavam alguém sem motivo. Os convidados. Havia Margot Adler, a esposa elegante e distante, cujo sorriso nunca alcançava os olhos. Felix Adler, o sobrinho ambicioso que aguardava ansiosamente por uma oportunidade de assumir os negócios da família. Clara Weiss, secretária pessoal do anfitrião, eficiente e sempre nervosa. Otto Keller, antigo sócio afastado em circunstâncias pouco amistosas. E Dr. Lucas Brenner, médico da família e amigo antigo, convidado oficialmente para garantir que todos sobrevivessem ao frio. O relógio da sala, uma peça monumental do século XVIII, marcava 23h55. Este relógio é especial, comentou Adler, aproximando-se de Helena. Ele nunca se atrasa. Nenhum relógio é tão confiável quanto as pessoas acreditam, respondeu ela suavemente. Adler sorriu, mas havia algo inquieto naquele gesto. Os convidados se reuniram no salão principal para a contagem regressiva. Do lado de fora, os fogos de artifício começaram a iluminar o céu escuro dos Alpes. 10, 9, 8... O relógio bateu. Exatamente à meia-noite, o pêndulo parou. Feliz Ano Novo! Brindaram todos. Minutos depois, quando Adler não retornou da biblioteca para o brinde final, Clara foi procurá-lo. O grito ecoou pela mansão. Heinrich Adler estava caído sobre a escrivaninha da biblioteca, a taça de champanhe derramada, o rosto rígido, nenhum sinal de luta. Apenas um cheiro levemente amargo no ar. Veneno. Isso é impossível, murmurou Margot em choque. Eu o vi no corredor à 00:07. Eu falei com ele na varanda à 00:05, afirmou Felix. E ele pediu um comprimido para dor de cabeça à 00:10, disse o Dr. Brenner, pálido. Helena observava em silêncio. O relógio da sala ainda marcava exatamente meia-noite. Senhores, ela disse com calma desconcertante. Alguém aqui manipulou mais do que um relógio esta noite. Com a nevasca se intensificando, Helena convenceu todos a permanecerem na mansão. Não havia como sair, e de qualquer forma o assassino estava entre eles. Ela começou pelo óbvio, o champanhe. A garrafa da qual Adler bebera havia sido aberta por Clara, mas servida por Margot. O veneno, no entanto, não estava na bebida. O médico confirmou. Ação lenta, ingerido pelo menos 20 minutos antes da morte. O relógio, murmurou Helena, encarando a peça parada. Ele não é apenas decorativo, é simbólico. Adler queria que acreditássemos em algo impossível. Ela descobriu então que Adler havia feito uma mudança recente em seu testamento. Felix perderia o controle da empresa. Margot ficaria com uma pensão mínima. Clara seria demitida. Otto jamais seria reintegrado. Motivos todos tinham. Mas o detalhe mais inquietante veio do Dr. Brenner. Adler me pediu para alterar o horário de um de seus relógios de bolso ontem à noite, confessou. Disse que queria confundir alguém. Na biblioteca, Helena encontrou um segundo relógio escondido na gaveta da escrivaninha. Ele marcava 00:17. Adler planejou sua própria encenação. Ela concluiu. Queria expor alguém. Criou um álibi coletivo impossível. Mas ele está morto, sussurrou Clara. Sim, respondeu Helena. Porque alguém percebeu o plano e decidiu agir antes que fosse tarde demais. Ela reuniu todos no salão. O veneno foi colocado no comprimido para dor de cabeça. Adler o tomou voluntariamente, acreditando que sobreviveria tempo suficiente para revelar a verdade. Mas a dose foi alterada. Todos se entreolharam.
Quem teve acesso ao frasco? Perguntou Helena. Silêncio. O relógio da sala começou a fazer um som estranho. Tic, tic. De repente voltou a funcionar. Marcava 00:23. Helena franziu a testa. O assassino ainda está jogando com o tempo, murmurou. A neve cobriu completamente a estrada. E naquele momento, alguém apagou as luzes do salão. Quando as luzes se apagaram, o silêncio não foi imediato. Houve um som, breve, seco, como o arrastar de uma cadeira. Depois, apenas o crepitar distante da lareira tentando sobreviver ao frio. Ninguém se mova, disse Helena voz na escuridão. Mas já era tarde. Quando a energia retornou, o salão parecia o mesmo, exceto por uma ausência gritante. Onde está Clara? Perguntou Margot, a voz trêmula. A secretária de Heinrich Adler havia desaparecido. A neve batia contra as janelas com mais força agora, como se a própria montanha estivesse se fechando sobre eles. O relógio da sala marcava 00:31. Funcionava perfeitamente. E isso inquietou Helena mais do que se estivesse parado. Alguém aproveitou a escuridão, disse ela. E não foi por acaso. O quarto de Clara foi o primeiro a ser revistado. A cama intacta, a mala aberta. Dentro, roupas dobradas com pressa e um envelope rasgado. Helena encontrou apenas um pedaço do papel preso sob a almofada. E se ele descobrir antes da meia-noite? Descobrir o quê? Murmurou Felix, nervoso demais. Algo que tinha prazo, respondeu Helena. E que envolvia o tempo, sempre ele. Dr. Brenner afirmou ter ficado no salão durante o apagão. Otto Keller disse o mesmo. Margot estava próxima da lareira. Felix. Ninguém parecia lembrar exatamente onde ele estava. Curioso, disse Helena. Todos têm memórias muito convenientes quando a luz falha. Ela voltou à biblioteca. O corpo de Adler permanecia ali, coberto agora por um lençol. Sobre a escrivaninha, algo novo chamava a atenção. O relógio de bolso que antes marcava 00:17, agora estava ajustado para 11:58. Ele voltou no tempo, murmurou Helena. Ou alguém quer que pensemos isso. Pouco depois, um dos criados gritou do lado de fora. Pegadas. Apenas um par levando até o bosque atrás da mansão. E nenhum rastro de retorno. A neve começava a cobri-las rapidamente. Clara tentou fugir? Perguntou Margot. Ou alguém quer que pareça isso? Respondeu Helena. Ela se abaixou e observou com atenção. Há duas coisas erradas aqui, disse. Primeiro, essas pegadas são recentes demais. Segundo, quem foge não leva tempo para caminhar com passos tão regulares. Então ela foi levada? Sussurrou Félix. Helena não respondeu. De volta ao salão, Helena pediu algo incomum. Quero todos os relógios da mansão reunidos aqui. Um a um foram trazidos. Relógios de parede, de mesa, de bolso. Todos marcavam horas ligeiramente diferentes. E Adler fez isso de propósito, explicou Helena. Criou um caos temporal, para que ninguém tivesse certeza de quando algo realmente aconteceu. Ela abriu um compartimento secreto no relógio principal. Dentro, um papel cuidadosamente dobrado. Não era o testamento oficial. Era uma cópia, datada de 11:40. Ele pretendia anunciar algo antes da meia-noite, disse Helena. Mas foi silenciado antes disso. Quem mais sabia disso? Perguntou Otto, tenso. Helena levantou o olhar, fixando-se em um dos presentes. Essa é a pergunta errada. A certa é: quem percebeu que Adler estava armando uma armadilha e decidiu virar o jogo? Um som na escada. Foi então que ouviram. Um passo, lento, vindo do andar de cima. Todos se viraram ao mesmo tempo. Clara! Chamou Margot. Nenhuma resposta. A porta da escada se abriu sozinha. E algo, ou alguém, estava parado ali, parcialmente oculto pela sombra. O relógio da sala bateu. Marcava 1h. Helena Voss deu um passo à frente. Seja quem for, disse ela com firmeza. O tempo acabou. A figura na escada deu um passo à frente, emergindo lentamente da sombra. Era Clara Weiss. O vestido estava amarrotado, o rosto pálido, os olhos arreglados não de culpa, mas de algo mais profundo, medo absoluto. Eu não fugi, disse ela, antes que alguém falasse. Eu estava escondida. Félix soltou o ar que parecia prender desde o apagão. Escondida de quem? Clara olhou diretamente para Helena Voss. Do assassino. A verdade começa a emergir. Helena conduziu todos ao salão. Clara sentou-se rigidamente, as mãos tremendo. Heinrich sabia. Começou ela. Sabia que alguém aqui o estava envenenando aos poucos. Doses mínimas. Não para matar. Ainda. O Dr. Brenner empalideceu. Absurdo. Murmurou. Não. Corrigiu Helena. Metódico.
O veneno estava sendo administrado há dias. Adler planejou esta noite para expor o culpado. Clara confirmou com um aceno fraco. Ele mudou os relógios para confundir o assassino. Queria forçá-lo a agir cedo demais. E conseguiu, disse Helena. O olhar dela pousou lentamente sobre Dr. Lucas Brenner. O senhor era o único com acesso constante aos medicamentos de Adler. O único que poderia disfarçar sintomas. E o único que sabia calcular uma dose errada. Eu tentei salvá-lo, gritou Brenner. Ele estava brincando com a própria morte. Não, respondeu Helena, fria. Ele estava brincando com a sua consciência. Helena levantou o relógio de bolso encontrado na biblioteca. O senhor ajustou este relógio para trás às 11h58 após a morte de Adler. Queria reforçar a ilusão de que ele ainda estava vivo depois da meia-noite. Isso não prova nada. Prova sim, disse Helena. Porque o senhor é o único que sabia exatamente quando o veneno faria efeito. Silêncio. A neve voltou a cair. Por quê? Perguntou Margot quase num sussurro. Brenner abaixou a cabeça. Adler me destruiu, confessou. Arruinou minha carreira anos atrás. Quando ficou doente, vi nisso justiça. Não pretendia matá-lo hoje. Mas quando percebi que ele ia me expor, aumentei a dose. Félix deu um passo atrás, horrorizado. E Clara? Perguntou Otto. Adler pediu que eu me escondesse após o apagão, explicou ela. Disse que alguém tentaria me incriminar ou me fazer desaparecer. Helena assentiu. Né? Adler não venceu, disse ela. Mas também não perdeu. Ele garantiu que a verdade sobrevivesse a ele. A polícia chegou ao amanhecer, abrindo caminho pela neve espessa. Brenner foi levado sem resistência. O relógio da sala marcava 6 horas. Funcionava perfeitamente. Horas depois, Helena Voss estava sozinha na biblioteca. Antes de partir, abriu a gaveta da escrivaninha de Adler uma última vez. Havia algo que passara despercebido. Um bilhete curto, escrito à mão. Se você está lendo isto, Helena, então o tempo fez o que eu não consegui. Obrigado por terminar o jogo. Ela fechou a gaveta. Ao sair, olhou uma última vez para o relógio da sala. Por um instante, apenas um, teve a estranha impressão de que o pêndulo havia parado. Mas quando piscou, ele continuava a se mover, pontual, como se nada jamais tivesse acontecido.